Vamos começar a nossa livezinha. Vamos lá. Vamos começar. Eu vou chamar pessoinhas enquanto. Vamos começar. Vamos entrando. Vamos entrando hoje, a gente vai falar de produção de vídeos. O Rodrigo vai entrar aqui. Já está. Estou aqui. Oi, tudo bom? Tudo bem, e você? Olha, eu tô achando que a minha internet está flutuando aqui no Vale do Silício, mas vamos tentar. Eu Nossa, já até no dei um Vale do boot. Silício acontece isso. Tá. Aqui eu acho que tá indo. Por enquanto eu tô te ouvindo, tem pouquinho de delay e acho que dá para ir. Do pessoal aqui também, se vocês estiverem sentindo alguma instabilidade, vamos falando. Deixa as pessoas. A gente vai chegando aí para a gente aquecendo. A gente vai falar então de produção em vídeo, como fazer um conteúdo ser sua marca pessoal. Rodrigo, querido, um prazer. Mais que a gente trabalha, eu sou publicitária, trabalhei com isso, mas é o teu dia a dia, né? Então, Tintas, né? Não tem como. e aí quando a gente está na frente de Aham. especialistas, fala, nossa, é bem diferente, teu dia a Legal. dia, você vivencia isso o tempo todo. Você quer falar, a gente também vai aquecendo, e depois eu coloco aqui os pontos. Eu não sei fazer o Com um delay grande, eu vou falando aqui porque eu acho que você vai demorar um pouquinho para começar a me ouvir. Mas para poder me apresentar para o pessoal daqui, eu sou fotógrafo e videógrafo, trabalho com foto e vídeo, já tem 7 anos, recém-completados agora, num 1º de abril, que não é mentira. E, e aí isso acabou sendo muito direcionado para rede social, para imagem pessoal, para o branding, tanto de pessoas quanto de empresas, né? Então, basicamente, muito basicamente é isso. Eu sou de São Paulo, tanto moro quanto o meu estúdio aqui em São Paulo. E acho que é isso. Para começar, tá bom. E o legal, né, assim, dentro da tua formação de fotógrafo, você acabou mesmo se especializando, né? Como a gente fala, retrato, em porque aqui a gente tem aqui nos Estados Unidos profissionais de fotografia que só trabalham com personal branding, né? Com fotos para como você fortalece a sua imagem e tal. E aí no Brasil a gente tem essa um pouco desse nicho, são fotógrafos de retrato, é isso? Como é que a gente fala? Quando a gente procura sobre fotógrafos aqui no Brasil, o que é mais comum da gente encontrar é um fotógrafo voltado mais para o social, que é festa infantil, book infantil, gestante, casamento. Todo esse lado, acho que é um padrão aqui do Brasil de ter como. Isso é mais normal de ser consumido, né? Tá muito mais no nosso dia a dia. Todo mundo tem aquele álbum em casa, todo mundo tem esse contato com a fotografia que é muito pessoal e mais emocional até em cima disso, né? Quando a gente fala sobre fotógrafos voltado, pensando por uma versão assim mais business, mais corporativo, mais comunicação, isso eu acho tem muito também, mas aí a gente diminui bastante, porque você tem uma linha que é muito publicidade, por exemplo, que são aquelas produções Exato. maiores, aquelas coisas que você tem 30 pessoas, 50 pessoas na equipe para chegar num resultado final, que são produções muito maiores. E aí, quando você essa coisa direcionada, por exemplo, eu atendo só o mercado corporativo, né? Ou Uhum. atendi até começar a crise. Agora a gente vai entender qual vai ser o próximo passo, É, né? qual vai ser o É, caminho, né? mas eu me especializei no mercado corporativo porque eu venho do mercado corporativo. Eu trabalhei muito tempo em empresa, na área comercial,
passei muito tempo dentro do Itaú e de outras empresas do financeiro, sempre na área comercial. E eu estava envolvido no todo, então eu conheço o que o pessoal quer, eu conheço como funciona esse meio, então para mim é muito mais prático estar dentro disso e eu estou mais alinhado com os caras para falar, olha, você quer entregar isso? Você quer definir o objetivo e direcionar para isso? Então, assim, acho que esse nível de especialidade tem menos profissionais hoje que você encontra. Porque você tem mais gente que sai de uma linha, de um social e fala, ah, não, eu também faço isso, sabe? É aquela coisa, eu também faço. E aí, por exemplo, já teve amiga minha que falou assim, olha, eu tô grávida, eu quero que você faça minhas fotos. Eu falei, você sabe que eu não sou fotógrafo disso, eu vou fazer só porque eu te amo, mas, assim... Ela falou assim, mas eu não quero igual aos outros, por isso que eu quero você. Eu falei, beleza, não vai esperando aquela coisa bonitinha, fofinha, lúdica, que não é uma coisa que funciona muito para mim. Aí, mas como o meu slogan, let's put some love. Então, tá aqui, ó, let's put some love. E eu acredito muito nisso, que é fazer um negócio com amor e entregar de verdade ali naquilo que você está fazendo. Então, acaba... Tem uma coisa que você falou, Rô, que eu acho que é legal, assim, que acontece muito no nosso mercado. Ah, eu também faço, eu também faço, eu também... Não, vamos falar real, cara pálida. Ou você sabe fazer dentro do teu nicho, por isso que a gente fala, escolhe qual é o teu foco, o teu posicionamento, porque, assim, quando eu conheci o Rodrigo, foi até curioso, né? Quando a gente se conectou, um grande amigo meu fez, né, um ensaio com você, e eu fiquei louca com as fotos, eu falei, eu preciso conhecer esse fotógrafo. E como eu trabalhei em comunicação, e eu sou publicitária, eu trabalhei em agência, eu tenho um olhar para a foto um pouco diferente. É só olhar, porque eu não entendo nada, mas eu tenho um olhar. Eu falei, esse cara é bom, eu quero conhecer ele. Aí ele me conectou com você, e coincidentemente, você estava aqui na Califórnia. Foi muito engraçado. Fazendo, né, apenas que a gente não se encontrou, porque você já tinha passado por aqui pelo Vale. A gente estava indo para a costa para fazer a Golden Coast, que foi uma viagem maravilhosa, mas eu estava muito pertinho quando a gente chegou a se falar pela primeira vez. Muito pertinho. E aí eu comecei a seguir você e a Vanessa e pirei. Falei, não, a gente precisa conversar e trazer o Rodrigo e a Vanessa para perto, porque são pessoas que sabem, que entendem, principalmente para gente que fala de marca pessoal, de posicionamento, você consegue captar a essência, não só na foto, porque eu sei que tua expertise também é muito grande em vídeo, né? E que é um pouco disso que a gente vai falar hoje, porque as pessoas... Ou a gente fala assim, tem que ter uma produção com um profissional, sem dúvida nenhuma. Graças a Deus tem pessoas que são bem específicas e profissionais como você. Mas o nosso dia a dia, né? Hoje em dia, com as redes sociais, nós mesmos temos a possibilidade de fazer a captação, né, dos nossos conteúdos e tal. E tem muita dúvida, porque a gente não é profissional de foto e vídeo, né? Então, como a gente atende muito a área da saúde, médicos e também executivos, principalmente os médicos que precisam expor muito a sua marca, né, nas redes sociais, e já entenderam que a gente fala muito aqui que fazer vídeo é necessário, né, para fortalecer a sua marca pessoal. Como é que a gente faz? E aí, algumas dicas que eu quero dar, mais de planejamento mesmo, depois eu queria que você entrasse nas questões de dicas de produção de vídeo. Então, a primeira dúvida que a gente escuta mesmo, assim, é o desafio e o medo mesmo de estar com essa tecnologia, né? De abrir o celular, porque hoje a gente basicamente faz a produção em celular, né? E se desafiar de estar usando a tecnologia a seu favor. Então, primeiro se desafiar a usar a tecnologia, entender que hoje, se você não está no digital, você está fora do espaço, vamos dizer assim. Hoje mais do que nunca, né? Com esse momento que a gente está passando. Exatamente, porque a gente sabe que tem profissionais que ainda têm alguma resistência em ir para as redes sociais. Mas se não está na rede, está fora do espaço, esquece, né? Não tem jeito. Esse é o primeiro. O segundo é o medo de julgamento, que eu acho que é um dos mais comuns, né? E para mim está totalmente vinculado com o primeiro, esse. Totalmente, né? Sim. Porque tem o medo de usar tecnologia, porque eu também não quero me expor, porque se eu for me expor, eu vou ser julgada. É o que a gente fala, né, Rô? Você já foi numa palestra nossa, a gente fala assim. Vai ser. Vai ser julgado. A partir do momento que você decidiu se expor, ir para o mercado, se apresentar, vai ser julgado. É o que a gente fala, ancora na sua missão, não esquece, né, que você está a favor aqui para servir o outro, né, e você tem um conhecimento
que às vezes o outro pode se beneficiar, né, do que você conhece e tal. Eu sempre dou exemplo assim, eu e a Su, a gente também veio do mundo corporativo, sempre trabalhamos com comunicação e branding no mercado, em grandes empresas, tem 20 anos aí de experiência. Sim. Quando a gente começou a falar, e aí a gente fez uma especialização de personal branding, quando a gente começou a falar de branding e personal branding, a gente falou assim, mas não vamos falar, é ridículo, imagina, é muito básico. É básico, eu falo, para a gente que tem Exato. 20 anos de experiência, que trabalha todo dia, Uhum. né? Mas para a minha audiência, para o meu público, o meu conhecimento, que para mim é básico, pode ser muito, muito, muito rico para o outro. Sim. Né? Que nem a gente estava nos nossos bastidores aqui. Eu até coloquei já para o Rô algumas perguntas das pessoas fazem para a gente em relação à produção de vídeo. Eu tenho certeza que para você é baba as perguntas que eu te fiz, mas para essas pessoas não é, porque a gente tem dúvida, a gente não é, né, fotógrafo, é a tua profissão, é o teu dia a dia. Então, o medo o desafio da tecnologia com medo de julgamento, que é o que o Rô falou, ele está junto e a gente precisa realmente destravar para começar a assumir, né, esse desafio de estar com as câmeras, de estar na frente das câmeras. E uma outra dica, o que eu falo muito assim, falando agora diretamente com os médicos, com a área da saúde, eles têm o privilégio de estar todos os dias com o público deles, com o paciente, com a persona deles, captando um pouco, tendo uma sensibilidade de conteúdo. O que eu vou falar, né? Que é uma outra dúvida, né? A gente sempre fala que ter um planejamento editorial é muito importante, porque te dá mira, né? Te coloca no foco, te conduz Sim. com mais consistência o seu posicionamento, né? Uhum. E você sabe um pouco do teu direcionamento, quais são as mensagens chaves que você vai falar, até para você se diferenciar do seu colega, do seu jeito. Então, a gente trabalha isso num processo de marca pessoal, tua linha editorial, as mensagens chaves e tal. Mas, no dia a dia, abrir uma câmera, que é o que a gente chama de conteúdo de gaveta. Antigamente a gente falava de conteúdo de gaveta ou de oportunidade. Sim, sim. Abriu a câmera, né? Abre a câmera, poxa, tem um paciente que acabou de sair daqui. Não vou expor o meu paciente, obviamente, Claro. mas tem um caso que eu vivenciei aqui que pode servir para muita gente. Então, abre a câmera e traz o conteúdo e faz. Mas, de novo, ter um planejamento, ter uma linha editorial, saber conduzir quais são as chaves que vão fortalecer a sua marca pessoal é essencial. Não dá para a gente sair atirando para todo lado, senão a gente não tem o norte e a direção. Não, aí, né? aí se perde completamente. Falando do primeiro ponto que você falou, sobre o medo da tecnologia, do não saber fazer, eu acho que vai muito além, e aí para mim está vinculado diretamente com o segundo, que é o medo do julgamento, porque é nosso esse receio do julgamento. Então, o grande lance é você... Eu acho que o primeiro treino que vale para qualquer pessoa que vai começar a brincar sério de vídeo, ou brincar, porque se é um brincar, fica até mais leve, é você gravar um vídeo só para você. Você gravar um vídeo que você não vai postar. Você vai fazer aquilo e você vai ver e falar, olha, isso aqui funciona, aquilo não funciona. E assim, o natural, o mais comum de acontecer é você não gostar dos seus primeiros vídeos. Você não vai gostar, você não está confortável com aquilo, mas assim, você vai fazendo e a coisa vai acontecendo. Se for necessário, faça os vídeos, e vários, e não poste. Só para você treinar, para você ver. E muito provavelmente você vai fazer o vídeo e você não vai gostar. Você vai mostrar esse vídeo para alguma pessoa e a pessoa vai falar assim, eu gostei, tá muito legal, interessante isso que você trouxe, a forma como você explicou. Porque quando a gente vai analisar alguma coisa, a gente fica buscando só problema e defeito, né? E aí a gente fala, olha isso, e aquela luz, aquele não sei o quê, olha minha franja caindo aqui na testa, tal, tipo, não vai funcionar. Então, o primeiro ponto, acho que esse treino vale muito. Vai fazendo, Sim. e aí você testa o lance de luz, de som e tal, vai ajustando. Mas nada ensina tão bem quanto fazer. A gente ouve muito isso, e a gente ouve porque é verdade. Se tem muita gente repetindo a mesma coisa, é porque isso é um fato. E
as pessoas passam por isso que isso acaba sempre voltando quando a gente fala desse assunto, né? E a gente até lançou um desafio, interessante você falar isso, porque a gente lançou o desafio aqui há umas 3 semanas atrás, exatamente sugerindo isso que você falou. Grava por uma semana, todos os dias, um vídeo, não posta para ninguém, né? E aí você vai se familiarizando, e mais do que você se familiarizando, você vai encontrando qual é o jeito que você também se sente Sim. mais confortável. Você gosta de gravar sentado, você gosta de gravar em pé, você gosta de gravar andando na rua, né, em ambientes diferentes, aonde você prefere estar, você vai testando a luz, aonde é melhor dentro da sua casa, do seu consultório, do seu escritório, né? Isso faz diferença e você vai se sentindo mais confortável. Eu sempre dou exemplo, você sabe, assim, eu sou péssima. Ah, doutora Sayuri, obrigada. Ela, querida, ela sempre está aqui com a gente, uma fofinha. Eu quero ver teus vídeos, hein? Ela está participando do nosso desafio. Legal. Eu, quando comecei a fazer os vídeos, tá lá no meu Instagram, e assim, são péssimos, porque eu baixei um teleprompter, sabe aquele que você vai lendo do Jornal Nacional? Oi, oi, oi. Tem muito a ver com costume, é verdade, a Vanessa falando. Então, eu baixei o teleprompter e aí eu escrevendo o que eu ia dizer, isso porque eu tenho conteúdo, eu sei, era conteúdo que eu tinha propriedade. Mas você fica você fica tensa, né? E aí eu ia lendo no teleprompter, ou ia fazendo anotação, assim, aqui no caderninho. Então, assim, é horrível, eu não estava ali, né, olhando para a câmera, mas eu fui fazendo. É isso. E eu postei, inclusive com erros que não estavam bons. Eu tinha preocupação, sem dúvida nenhuma, né, de como trazer um conteúdo relevante, mas eu não estava muito preocupada naquele momento só assim com a coisa estética. Mas eu sei que a coisa estética também é um ponto bem importante. Aí eu queria que você trouxesse algumas dicas, assim, que as pessoas perguntam muito. Manda. Preciso ter uma câmera profissional? Como é que eu começo? Para quem não tem nada, como eu começo? Olha, às vezes você pode começar do jeito que a gente está fazendo, com uma live. Aí você fala, puta, mas é live. Porque com uma live, assim, o que a gente falar, vai falar, e aí vai parecer que a gente é o quê? Gente, né? Que a gente é normal, que a gente gagueja, que a gente para pensar e não sabe como concluir, busca o raciocínio, esquece o que estava falando. Então, isso aqui é uma coisa que você joga e vai. Porque é a forma mais, tipo... E outra, que é uma conversa, né? Uma live compartilhada, eu acho que é um dos exercícios mais legais que tem, porque a gente até nem consegue falar com todo mundo que está mandando mensagem, que eu beijo para quem está mandando mensagem, para quem não está também. Porque a gente está... Eu vou anotando as perguntas enquanto você fala. Porque a gente está conversando e eu estou pensando no que você me perguntou. Eu quero te responder para te ajudar a responder. Então, assim, provavelmente qualquer pessoa que cria conteúdo, você vai ouvir a pessoa falar que você não precisa de nada além de alguma coisa que grave, por exemplo, um vídeo. E aí o nome disso hoje é celular, né? Então, assim, a gente com o celular, cara, você cria muita, muita coisa. A Vanessa, minha esposa que está aqui assistindo a gente, todo o conteúdo dela é feito com celular. Todo. Ela filma, fotografa, ela edita os vídeos dela, ela faz tudo no celular. E assim, as pessoas até achavam que era eu que editava o vídeo dela, mas ela faz tudo em app no celular, ela faz tudo no celular. Então, assim, é isso, é o celular. Ah, mas a edição... Quero ouvir as dicas da Vanessa, Pode hein? falar Vanessa, com ela. entra aí, juntinho com seu marido. Querida! E aí o grande lance é o celular, e pega e começa a fazer. Assim, é um segmento diferente do que a gente está falando de médico, dessa coisa de imagem, mas um exemplo muito bom de usar é o Whindersson Nunes. O Whindersson, eu não lembro, agora que até esqueci, se ele usava só o celular dele ou se ele tinha uma câmera. Eu acho que era só o celular, ele empilhava a caixa de sapato, ele colocava isso como suporte e ali ele falava o conteúdo dele, porque o que importa é o conteúdo, antes de mais nada, é o que você vai falar. Então, se você vai usar uma câmera incrível, se você vai usar um celular que está na sua mão, não importa. E aí, faz. Esse lance que você falou de organizar editorialmente, de quais são os assuntos que você vai tratar, é muito válido para você ter uma linha de raciocínio, você se ajudar a saber o que você vai falar e ter conteúdo constante. Mas é muito importante também, e até mais, eu acho, você saber o que você está falando naquele vídeo específico. Você tem uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, para essa live aqui, a gente conversou um pouco antes, você passou algumas perguntas que o pessoal já tinha feito, e aí a gente tem uma linha de raciocínio para isso,
E o resto vai surgindo com a pergunta do pessoal aqui, Isso. com coisas que a gente vai lembrando e vai falando. Mas a gente tem uma linha para seguir. Se a gente fica só na mão da sorte, sem planejamento, aí só depende da sorte. E aí é chato, porque você não consegue garantir. E aí você também aí você perde o seu objetivo, o seu foco, né? Sim. Porque nada mais é, porque a nossa intenção hoje aqui é trazer dicas, e eu já trouxe algumas dúvidas que as pessoas já me mandaram para o Rodrigo, já ter um pouco do conhecimento, a gente bater um papo, porque não é do nada. Então, quando você abre a tua câmera para fazer teu vídeo, você tem que ter os bullet points, mesmo que na cabeça falar, eu vou falar isso. Qual que é a minha intenção com esse vídeo agora? Eu vou fazer um vídeo que eu quero passar um conhecimento, uma experiência, um entretenimento, e qual é o meu público, né? Sim. Que é o que a gente fala o tempo todo dentro quem que do você tá personal falando, branding. Com quem você está falando, Ó, até para você... Tem uma pergunta rápida aqui que eu vou responder. A Edilene pergunta como cortar vídeo para mandar pelo WhatsApp. Tem várias formas. Um app muito bom para você reduzir o tamanho. E aí pesquisa no YouTube como utilizar. É o Handsbrake. Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. Escreve. Boa. Handsbrake. O logo do app é um coquetel com um abacaxizinho assim, um guarda-chuvinha e tal. É isso mesmo? É isso mesmo. Olha, E aí... esse é o app de edição de vídeo, Não, esse é o Lu? app para compactação de vídeo. Você consegue pegar um vídeo grande e você compactar ele em diversos formatos e tamanhos para você deixar ele mais leve para poder, por exemplo, conseguir enviar pelo WhatsApp. Essa é uma opção. Alguém me perguntou, e as pessoas perguntaram aqui, algum app para edição de vídeo? Tem algum que a Vanessa usa aí, que ela faz tudo no celular? A Vanessa lá, ela colocou aqui, ó, fica até fácil para o pessoal ver, ela usa o Power Director da Cyberlink. E ela usa no Android. Power Director. Ela usa no Android. Eu acho que ele tem pro iOS também, mas não me lembro dele ser tão bom quanto o Power Director, mas assim, quanto o do Android. E ela sugere um InShot aqui, né? A Vanessa está sugerindo um InShot para cortar e editar. Um vídeo que faz a mesma coisa. Tem ele, o Power Director, e um outro também para iOS é o Filmora. É um que funciona. Eu faço pouca coisa no celular, tá? Então eu nem conheço tantas opções de apps para indicar nesse sentido. Mas tem vários e assim, só essas duas opções. E também assim, Google App para editar no celular. Acabou. Pois é o que eu faço também. E aí no YouTube você vai ter alguém ensinando mais... como você usa. E assim, esse é um caminho que vale para pegar o passo a passo, né? Aqui é a ideia mais geral, assim. Alguém me perguntou, não vou saber quem é que eu fui anotando aqui, sobre o app com texto no vídeo, de teleprompt. Eu fui buscando como eu fiz exatamente o que você falou. Fui no Google e falei, gente, eu preciso de um teleprompt para ler no começo. Era uma minha forma de se sentir mais segura. Hoje eu não uso, eu acho que fica mecânico. Eu acho que fica ruim, eu acho que eu não gosto. Né? Eu até falo assim, fica muito mecânico. Mas para eu começar, naquela época que eu comecei a fazer vídeo, foi aonde eu me apeguei e falei, vou ter que começar de um jeito. E é só usando, né? Que você vai ver se funciona para você ou não, né? Exatamente. Porque o teleprompter, ele ajuda, em alguns casos, a dar mais segurança, porque você garante que você está vendo ali, que você vai falar o que você queria, que está anotado, que vai perder. Só que aí você perde essa coisa do natural, do ir falando, dessa conversa que a gente tem e que é o que a gente quer quando a gente vê um conteúdo. Se não é um filme, que é aquela coisa pensada, um outro mundo, a gente quer uma coisa real. E a coisa real é aqui, olha só. Gil, então, eu estou falando com você agora, eu estou falando aqui direto, porque eu não estou inventando, eu não estou lendo, eu estou falando a realidade, eu estou conversando com você. Então, o teleprompter, eu acho que ele é muito válido para situações que você tem um texto grande. Então, se você tem algum curso, uma coisa mais detalhada, aí ele pode ser uma ótima ferramenta. Do contrário, vai testando, vai pegando o tópico do que você quer falar e discorre sobre aquele tópico. E assim a coisa vai fluindo. Mas assim, se você está inseguro e acha que o teleprompter vai funcionar, pega e testa. Tem vários apps com... no meu começo foi, mas hoje eu não gosto. A Van falou Big Vu, é isso? Para teleprompt. E só para responder a Vanessa aqui, não perder, a Vanessa e a Renata, o app que o Rodrigo indicou para cortar vídeo é o Handsbrake. Esse é para, só para garantir, esse é para compactar, né? Pra deixar o vídeo com um tamanho menor
para você poder enviar mais fácil por e-mail, pelo WhatsApp, coisas assim. Isso, para compactar. Não é para cortar. Quando a gente Não. coloca um vídeo grande para colocar no Insta, qual que é? Aí a Vanessa vai falar melhor ainda. Na verdade, quando você tem um vídeo grande Ei, para o Vanessa, Insta, entra nessa live. quando você tem um vídeo grande para o Insta, na verdade ele já até divide, né? Se for uma coisa para o Stories, É, ele já deixa lá dividido para. Mas uma opção de app bom para editar e simples é o InShot, que a Van colocou aqui. tá, ela InShot, colocou, é. Ô, Rô, Diga. vamos voltar com as nossas dicas de produção de vídeo, que era uma outra que as pessoas perguntam bastante também. Eu também comecei sem nada, tá? Que nem você falou aqui, meu, começa com o celular que você tem e faz, né? Do jeito que Eu lembro que você... depois que eu vi a palestra de vocês, eu falei assim, vocês precisam criar conteúdo em vídeo. Porque o conteúdo Eu de lembro que você falou. vocês é muito bom para ficar limitado só àquelas pessoas que você consegue encontrar quando tem uma palestra, um treinamento, alguma coisa assim. Tem que ter vídeo de vocês, porque o conteúdo é muito bom, lembra? Eu lembro. E a gente ainda faz pouco, a gente quer fazer mais Mas começou. videoaula, mas Mas começou. é, Esse é o lance. é, é. A gente fazia bem pouco naquela época da palestra que você teve, Aham. né? Mas é isso, mas é começar e a coisa vai indo. Não tem É, muito segredo nesse ponto. Se você me perguntar alguma Me coisa. fala um pouquinho da luz, né? Porque eu estava falando assim para você. Eu comecei a gravando os vídeos há um tempo atrás, uns 2, 3 anos atrás, só com meu celular, sem, assim, meu conhecimento de publicitária, que é diferente, enfim. Eu não sou técnica, eu sempre estive do lado do planejamento estratégico e nunca acompanhando filmagens Sim. e tal, mas como é que só com essa experiência não era suficiente para mim? Então, assim, eu comecei só com o meu celular, né? Então, aí tem as dúvidas. A luz, qual que é a melhor luz hoje natural? Como que você tem que estar posicionada se você não tem um ring Olha, ainda, enfim. a ideia é a luz, hoje a melhor luz que tem, não agora, porque aí você ainda tá claro aí, né? Ainda é dia aí. Aqui sim, Então, aqui luz sim. de Meu janela. escritório é Luz vidro. de janela. Sempre, você de frente para a janela, você vai ter a luz da janela chegando para você e pronto, você tá iluminado, ou iluminada, ou iluminade. É, Sabe? o Illuminati. É, A luz sempre na tua cara, né? Olhando para você. Porque tem gente que coloca a luz de trás e fica uma sombra, não, né? então, por isso que eu falei, de frente para a janela. Se você tiver de costas para a janela, a luz de lá vai ficar mais forte e o seu rosto vai ficar preto. Então você tem que estar de frente para Perfeito. receber a luz. E a luz de janela, por que ela é boa? Primeiro, porque ela é linda. Segundo, porque ela é de graça. E terceiro, porque Ó, assim, mesmo quando tá chovendo, a luz funciona, sabe? E tá lá, tá pago, tá? É só abrir a janela e você é tem uma lindo luz. mesmo. Então, assim, só É. isso já é uma ótima opção. Se você precisa fazer um conteúdo à noite, aí pensa numa forma de te iluminar, desde um abajur, sabe? Uma luminária virado para você, virado para a parede na sua frente e coisas assim. E aí, num segundo momento, na verdade, junto disso, pensar também o que vai estar atrás de você, né? Porque às vezes você está virado de Uhum. frente para a janela, você tem uma luz ótima em você, só que atrás tem algo que não combina com o que você quer comunicar. Às vezes você pode ficar de lado para a janela, você tem uma luz de lado Uhum. vindo, continua bonito, continua funcionando, só que você escolhe o fundo diferente para variar. E aí você ajusta isso conforme você precisa. Mas de frente para uma janela, você vai ter uma luz que vai te iluminar como precisa, que a pessoa vai ficar confortável de olhar para você e te enxergar. Esse é o principal ponto, porque depois de nos encontrar pessoalmente, a forma como melhor eu me comunico com você é com o vídeo, porque tem imagem e Sim. som, né? Então, o lance é eu conseguir ver você e você conseguir me ver. Esse é o ponto principal. E a parte de trás de você, é legal que você coloque algo que esteja condizente com o que você quer comunicar. Então, por exemplo, se Perfeito. você é uma psicóloga, você faz uma terapia e você está atendendo agora pelo online. Se você está fazendo terapia e se você está com uma coisa mais ou menos assim, ó, tipo, Aham. você fala, não causa uma tranquilidade na pessoa que está assistindo, fica uma coisa mais tenebrosa, coisas assim. Pensa, Então, né? Não passa calma, isso é paz, um exemplo, tranquilidade. né? É um exemplo e você Sim. pode aplicar isso para várias coisas. Mas ajustar isso para ficar no mínimo neutro, alguma coisa assim, entendeu? Então,
Com luz, você consegue fazer com uma luminária, você já consegue ter uma luz para você usar, e muita gambiarra, porque o que mais tem na fotografia e no vídeo é gambiarra. A gente dá jeito para iluminar, para pendurar, para fazer isso e aquilo. O grande lance sempre foi as traquitanas É para verdade. conseguir dar um jeito. E até porque isso tudo é bastidor, né? E não aparece constantemente, mas quando aparece, a gente até gosta. Porque a gente É fala, olha como é que é verdade. feito, né? Então, olha, ó, eu vou até mostrar aqui, ó, para você ter uma ideia do que eu estou falando. A luz que está me iluminando, aqui, ó, tá vendo? Tem uma luzinha aqui, ó, que é só para fazer uma Ó, graça, é um contra. Tem uma luzinha aqui atrás, tá? E a outra é uma sombrinha com LED que está aqui na minha frente, ó lá. tá? Você é Então, profissional, né? exatamente. Só que, se eu não tivesse nada disso, a luz daqui do espaço me atenderia, por exemplo, entendeu? Isso aqui eu fiz por quê? Porque eu trabalho com isso, eu tô aqui no estúdio, tô aqui Sim. isolado no estúdio, que fica só eu aqui, e aí, já que eu posso fazer isso, e para fazer uma imagem mais legal para as pessoas, eu tô aqui, vamos usar o recurso, né? Mas assim, É, uma, isso tudo eu consigo fazer com uma luminária, não vai ser o mesmo efeito, mas a pessoa vai me ver, e pronto, isso é o mais importante. E é. isso aí a gente. A Iona pedindo para você mostrar de novo, Rô. A Iona. A Iona mora aqui no Vale também, é uma super querida Oi, amiga. Iona, tudo Mostra, bem? ó. Ó, Tá eu vou vendo, girar, Iona? ó, aqui atrás de mim tem essa luz aqui. Uma É luz, uma luzinha uma bem pequena, luminária. não é é específico, é um LEDzinho, que é só para dar um desenho aqui, não é luz de cabelo, porque não tem cabelo, mas dá esse desenho aqui, e do outro lado tem só uma sombrinha com LED, que é para fazer a luz principal, tá? E aqui atrás eu Mas tenho sabe que o meu LED acesinho para dar um charme no mas negócio. sabe o que eu sugiro? Que você falou, que eu acho que o que você trouxe aqui é perfeito. Assim, a luz, e a Vanessa reforçou. Assim, a luz natural é a melhor luz, que não tem custo, você não vai ter que comprar, não vai ter que aparar. Então, vai para a janela, que foi o que o Vai. Rodrigo falou, quem está chegando agora, vai para a janela e grava olhando na janela. Aqui no meu escritório eu tenho vidro, isso é bom, tudo quanto é lado. Mas, é, depois, então a doutora Aline está perguntando acessório. Então, quem não tem janela, ou quem não tem no seu consultório, ou no seu home office, a luz natural da janela, né? E eu acho que é essa dica que você está falando, e não tem um ring light, Uhum. né? Que depois eu até mostro aqui um ring light que eu tenho, eu comprei, mas eu não usava, tá? Meu chegou faz 2, 3 semanas. Fazer o que você falou, pega um abajur, gente. Abajur qualquer, você tem a tua luminária aí. Um abajur qualquer e põe na frente, na sua frente, da onde você Ó, está. Né? Então, eu vou, isso faz eu vou diferença. mostrar aqui a luz. Isso, nem sempre é possível contar com a luz natural. Então assim, ó, tem aquela luz ali atrás, mas ó, essa luz aqui que tá me iluminando, ela tá bem ok, não tá? Você tá me vendo bem, lá atrás tá escuro porque a luz tá apagada, mas eu que sou a parte mais importante da conversa, você tá me vendo ok, não tá? Isso é Tô um uma, pouco aqui ó, escuro, mas tá escuro? abajur. Melhor Um agora? pouco. Tá, Sim. então, ó, isso aqui é só uma luminária, é uma lâmpada, uma Tá. luminária aqui, ó. É uma lâmpada. É, E aí eu virei essa lâmpada para a é. parede para dar uma luz mais bonitinha e pronto. Tá vendo? Não precisa Uhum. de muita coisa, não precisa gastar Não dinheiro com precisa. LED, com estrutura, com tudo isso, porque o mais importante sempre vai ser, principalmente quando a gente está falando de gente que está começando a criar um conteúdo, a falar alguma coisa, é o conteúdo que você tem para passar. O É restante isso. é Exato. legal, você vai ajustando, você vai acostumando, você vai pegando o gosto, Claro. mas Você o vai lance é, aprender. pensa no que você tem que falar e para você ficar mais tranquilo, o que eu ouvi uma vez e eu achei incrível é, para de pensar em você, no que vão pensar de você e começa a pensar em quem você está No. ajudando com a informação que você tem. Porque aí você tira aquele peso de que vão pensar de mim e fala, olha, Gil, vou te ajudar. Pensa o seguinte, tô gravando um vídeo, você é a pessoa que eu estou gravando pensando. Então, se tinha uma dúvida, você me falou, eu vou falar, olha, quando você vai fazer uma gravação de vídeo, você pode fazer isso, aquilo e aquilo. Eu comecei a pensar em você, eu tirei o foco de mim, a coisa já ajuda a fluir, porque você para de se cobrar e está pensando em ajudar. E esse é um caminho que é É. muito, muito legal nesse processo.
E a gente fala isso na nossa palestra, exatamente isso, né? Que é o que o marca pessoal faz. Você está para servir o outro. Sim. Seu conteúdo não é você. E a preocupação, o medo de julgamento, o medo da tecnologia está na tua cabeça, né? Então você que tem que ressignificar porque está na tua cabeça. Então, a partir do momento que você fala, eu estou aqui para compartilhar um conteúdo que eu tenho com você, então quem é o meu público, o que eu vou dizer é diferente. É. Só voltando aqui que a doutora Lilian perguntou, às Diga. vezes a gente grava à noite, sim, aí não tem a luz natural. Que era o que a gente falou, pega um abajur, coloca um abajur que você já tem, né, aí na frente do teu celular, se não tem o pedestal. Eu não tinha pedestal, eu começava, punha um livro em cima do outro, colocava meu celular encostado no livro e ficava, e ali. Só para mostrar, eu tenho um ring, eu tô com pedestal, eu tenho um ring. Aqui, ó. Tá vendo? Eu não uso sempre. E como a gente vai fazer segundo a sua orientação, e eu vou seguir, que a gente tem que gravar mais videoaula, porque a gente tem um conteúdo bom, eu falei, vou gravar mais videoaula, eu vou precisar me aperfeiçoar, mas eu nunca uso isso para os vídeos, Sim. raramente. Eu liguei agora aqui para a gente fazer a live eu uso, mas eu raramente uso. Quando eu não tinha, eu usava abajur. É isso. Quando eu não tinha luz natural, acabou. Né? Sim. Então não há necessidade de uma grande... Né? E quem perguntou sobre a iluminação aí é médica? A doutora Lilian, dermato. Então, por exemplo, quando a gente fala de conteúdo de médico, é muito clássico sempre pensar em coisas claras, sempre muito branco, muito verde clarinho, azul, bebê, todos esses tons, porque é o que a gente está acostumado a identificar como saúde, como limpo, né? Então, é muito comum a gente pensar, quando um médico vai falar com a gente, de ter essa coisa trazida, não precisa estar de jaleco necessariamente, né? Mas essa coisa do ambiente ser uma coisa mais clara e tal. Isso é uma linha de pensamento que é muito clássica e que funciona. Você pode fazer uma coisa diferente. Estou querendo lembrar agora como é que o Drauzio, por exemplo, tem o cenário dele. Eu não me lembro agora especificamente, mas eu sei que é um pouco diferente disso. Então depende de com quem você está falando, o que você quer passar com aquilo, é mais ou menos nesse caminho que vai dirigindo. Mas a luz, o principal é criar pensar na mensagem, que isso faz parte da mensagem, e você tem que estar bem iluminada, porque a pessoa vai olhar no seu olho, ela vai ver a sua boca se mexendo, você se mexendo. Se você puder estar um pouco mais distante para ter o espaço aqui das mãos, porque muita gente que se amarra a mão não fala, né? Eu sou um pouco disso, mas não tanto. Mas assim, você dar exemplo, falar como é que é mais ou menos isso e aquilo, você ter esse elemento a mais para se comunicar é bem bom. Esse negócio da mão, eu acho que é uma super dica, assim, porque eu fui ver, a gente também orienta um pouco nossos clientes, né? Enfim, deixar a mão solta, né? Então, o que você sugere? Porque é isso que você falou, né? Às vezes a gente fica assim. E às vezes tem gente que fica segurando o celular. Eu comecei fazendo isso, segurando o celular assim, gravando assim. Vai ficar lá tremendo. E eu... O que você sugere? Qual que é a tua recomendação das mãos, né? Eu acho que é assim, cada coisa você usa para uma coisa. Então, por exemplo, o celular na mão, para que ele funciona muito bem? Para fazer um story. Por quê? Porque ele é rápido, né? O story é 15 segundos, você vai falar 1 minuto ali, mas é uma coisa pontual. E você falou, pô, tô andando, pensei em tal coisa, vou passar pro pessoal, que daqui a pouco vai começar a live, alguma coisa assim. Pegou o celular, passou o recado e pronto. Agora, se você vai fazer um conteúdo mais longo, aí não tem braço que aguente você ficar aqui segurando o tempo todo. Você vai começar aqui, vai acabar aqui embaixo, não é legal. Então você pega e posiciona ele num lugar que funciona, pensando na luz e nisso tudo, e vai. E aí encaixa onde der. Vai ser num tripé, vai ser em cima da caixa de sapato, livro, e aí vai. Né? Alguém perguntou em relação à luz ainda, só para a gente fechar, se essa luz que eu mostrei aqui é melhor amarela ou a branca? Depende. Depende, porque, por exemplo, a luz amarela ela é quente. Ela traz uma sensação de mais quente. A luz branca ela é mais fria. Então, por exemplo, falando de médico, o padrão que a gente tem nos lugares é uma luz fria. Né? O hospital é a luz branca mais para azulado do que o amarela. Então, isso você pode... A branca ela conversa melhor com o seu objetivo. Se você quer fazer uma coisa que é mais aconchegante, tem um clima mais legalzinho, por exemplo, a luz amarela vai ser melhor, porque ela dá uma sensação de calor, ela tem uma coisa assim. Mas, normalmente, a branca ou amarela,
se você gravar direto com o celular, ele tende a interpretar qual é essa luz e ele tenta deixar as duas brancas, tá? Hum, Então, se você não sabe usar ele de maneira manual, com algum app específico, não importa, porque ele vai acabar deixando a luz branca. eu não sei. E, bom, a gente já falou, o tripé você não precisa ter, você encaixa, mas claro, se você É conseguir muito ter, você já melhor, fica com a mão sim. livre, né? Aham. E microfone, Rô, assim, para gravar conteúdo mais denso, eu entendi que no Stories, que é um conteúdo curto, que você, né, vai, abre a câmera, o Uhum. celular e faz. Mas você acha que precisa ter aquela lapelinha ou não é Olha, necessário? O que que você sugere? 15 segundos de story você consegue ouvir sem, você assiste sem, com a pessoa com áudio ruim. 5 minutos Hum, de vídeo você não assiste. Você não consegue. A gente, o áudio, ele é mais importante do que a qualidade visual. Porque o áudio, uhum, acho que é alguma coisa que tipo, ele toca mais dentro da gente, sabe? Então, assim, um vídeo ruim com áudio bom, você assiste. Um vídeo uhum, bom com áudio ruim, você fala, ah, não quero. verdade. Então, Não tem conteúdo, não né? é incômodo, é muito incômodo. Então, sempre presta atenção no áudio. A forma mais prática de fazer isso é usar o fone de ouvido que vem com o seu telefone. Porque Uhum, você pode deixar o fone de ouvido aqui, mesmo se você não estiver ouvindo nada, se você estiver gravando, pode deixar o fone de ouvido aqui, que o microfone vai estar aqui perto, como se fosse um microfone de lapela, e só isso já te ajuda uhum. muito na qualidade do som. Ótimo. Muito. Então, se você Que é tiver. o AirPod, né? Não, Que a Dani do Bazar. esse aqui que eu estou usando é o AirPod. Só que não é em todo o app que ele Isso. funciona, tem umas frescurinhas tal. Ele é incrível, eu adoro, mas, assim, eu estou querendo simplificar a vida, porque o AirPod tem que comprar. O fone de ouvido vem com todo o celular, vem um fone de ouvido. Então, porque Sim. senão a pessoa vai falar assim, ah, então eu tenho que comprar um AirPod para começar a gravar, sabe? E não é isso. É, Então, é o fone que não. você já tem. Pega, colocou aqui e você já tem uma qualidade muito Ótimo. melhor. E aí, você Tá. grava e ouve. E você falar, beleza, ficou bom. Ou Sim. então, nossa, tá com muito eco aqui, não tá funcionando, quero fazer um teste com outro lugar, uma coisa diferente, tá? Então, mas Uhum, assim, é uhum. muito, muito importante o som. Tá. Então, se a gente tiver que investir como um primeiro momento, você sugere ter um tripé, uma luz, um ring light, ou um microfone? Olha, o tripé. O tripé. Porque você ganha praticidade de colocar onde quiser, você não fica preocupado se o negócio vai cair, você não está no meio da reunião ou da gravação e o telefone deita, sabe? Você tem e é mais barato. É muito barato, você acha o tripé muito barato para comprar. Então eu acho que essa é a melhor opção. Agora, se você. E aí você usa um fone e pronto, já tem um microfone. Que você já tem, né? Agora, puta, eu faço muita coisa à noite e não tem nenhum abajur em casa. O que eu faço? Então você procura algum tipo de iluminação que te ajude nesse sentido. E o microfone é a terceira opção nesse caso, porque você já tem um fone para usar. Você já tem, é. Entendeu? Na Então, verdade, ele seria a primeira se você não tivesse, viesse com o isso. celular, né? Como Colocando, você já tem, você investe no tripé. colocando como prioridade, né? Então tem que pensar nesses pontos para poder montar isso. A doutora Renata, ela está perguntando assim, aí de foto, apesar da gente estar falando de vídeo hoje, doutora Renata, mas vamos abusar mesmo do Rodrigo, porque ele é Manda. especialista em foto e vídeo, então é a hora. Está perguntando aqui para foto, O que é arquivo para de arquivo de tratamento? tratamento. O que é isso? Você sabe me dizer? Quando você Um está, eu antes e acho que é depois? isso, vê, doutora Renata. Quando ela vai fotografar tratamento, ela tratando provavelmente não um paciente, porque ela não vai poder expor o Aham. paciente, mas deve ser isso. É melhor usar branca ou amarela? É isso, doutora Renata? Só confirma aqui se a gente entendeu a tua pergunta certa. Eu acho que é isso. Como eu falei, se você vai fazer isso com o celular ele tem uma Antes e inteligência que o depois. nosso olho tem, que é de identificar a luz, e ele automaticamente balanceia isso. Porque essa luz branca, ela é uma luz mais azulada, e a luz amarela é amarela. Quando o celular olha para elas, ele pega o amarelo e tenta deixar ela branca, e ele pega essa azul e tenta deixá-la branca. Então isso não interfere muito. Aí é um antes e depois. O grande lance do antes e depois é que seja a mesma luz.
Se começou com Isso. o antes amarelo, faz o depois em amarelo. Se foi branco, faz o branco. É, Porque senão você tem uma é. diferença muito grande, além do tratamento que você fez na iluminação. E aí, ainda mais se for uma situação de pele, por exemplo, você tem uma diferença muito grande. Você vai ter uma pele mais com uma cor puxada mais para um amarelo e a outra branca. Então você até tem uma sensação diferente. No caso da comparação, não importa se é branca ou amarela, mas sim que seja a mesma, no antes e no depois. É. A doutora Lilian, só reforçando que eu queria que você falasse de vídeo do YouTube, mas antes, o fone que a gente recebe no celular, que é o que a gente tem em Aham. casa, ele funciona como microfone, Funciona, então funciona. já resolve a Funciona vida, né? muito, muito bem. Tá. Então, eu queria, agora que você fala, eu sei que você tem muita experiência também em vídeo e YouTube, e o evento que você teve aqui com a Vanessa, da VidCon, que falou especificamente de vídeo para YouTube. E é um canal, né, que a gente sugere muito que os médicos que já têm habilidade, já estão mais tranquilos com a rede social, em ter um canal, porque ali você consegue expor, Sim. né, muito mais o seu conteúdo. Me conta um pouquinho, fala da tua experiência de vídeo em YouTube, o que vocês aprenderam lá na feira, para a gente compartilhar aqui com o pessoal. Ah, vai ser uma pena que esse evento também foi cancelado esse ano. A gente estava naquela vai, não vai, e aí acabou que ninguém vai, porque não vai ter. Mas quando a gente fala de vídeo para o YouTube, é muito importante a gente entender que o YouTube ele não é uma rede social, né? A rede social, o que eu crio chega para as pessoas que me seguem, com quem eu estou conectado, e esse é o caminho. O YouTube, ele é um lugar onde tem vídeo. Ele é um lugar, é um local de pesquisa. Depois do Google, é o lugar com mais pesquisa que tem é o YouTube. O grande lance de estratégia para pensar no conteúdo para lá é o que as pessoas querem saber. Então, por exemplo, a gente está falando de Uhum, médico aqui. Ah, uhum, o médico tem um histórico de receber as pessoas e ouvir dúvidas e perguntas, né? Principalmente se um homem for acompanhado de mulher, porque eu não me lembro de perguntar nada, mas a Vanessa sempre lembra de perguntar as coisas importantes, né? Amor, beijo por cuidar de nós. É, o médico já tem o conteúdo para fazer os vídeos dele. isso. É só Isso é falar, incrível. pega uma pergunta específica da sua especialidade, e uma não, né? Você pode fazer um desmembramento. Vamos falar aqui de asma, por exemplo. Ah, como o efeito da asma quando é com a poeira, quando é bactéria, quando é não sei o quê. Só nisso você consegue fazer várias. Então você fala lá, como tratar a asma pela poeira, que tratamento fazer, alguma. Eu estou jogando aqui, eu não sei o que eu estou falando, eu não sou médico. Eu só tenho asma, eu Você mal vai pelo sei tomar remédio. diagnóstico, né? E aí você pega e dá. Você vai, na verdade, a busca, acho que a busca lá no YouTube vai mais pelo diagnóstico que o próprio paciente se Sim, autodiagnostica, vamos dizer assim. Então, ele vai procurar em cima da dor que ele tem, né, no exato. momento. Primeira procura no YouTube, provavelmente assim, é dor de cabeça Isso. frontal ou alguma coisa É. assim, E né? aí, nessa hora, você tem que pegar para o médico, ele pode pensar como que o paciente dele pergunta para ele. Porque as pessoas perguntam dentro do YouTube igual elas perguntam na vida real. Então, a Isso. pergunta, a frase, quando começa, como faz tal coisa? Como fazer tal coisa? É igual eu chegar para você e falar, tio, como é que faz para. É isso. Então, falar igual a gente fala, porque é assim que as pessoas pesquisam. E aí, o Pesquisou. lance lá é ajudar as pessoas, por exemplo. Tem três funções dentro do YouTube principais: ajudar, ensinar e inspirar. Então, Uhum, para o médico, o grande lance, eu acho que o principal é o ajudar. Porque a gente procura um médico para ter uma claro. ajuda, né, por exemplo. Então, é pensar em quais são as Né? perguntas que você mais ouve e trazer um conteúdo baseado naquilo. E aí, assim, é muito detalhe da melhor forma de apresentar isso, de parte de otimização para esse vídeo chegar para as pessoas. Aí já é uma coisa bem mais complicada da gente falar aqui. Ó, até indico aqui, quem tem curiosidade para saber mais sobre isso, vale seguir o Camilo Coutinho, que ele é o cara que manja muito, muito de otimização para vídeo no YouTube. Vou botar o arroba dele Eu aqui para vou facilitar a pôr vida. depois da nossa Ah, tá, live, beleza, sabe o que eu vou perfeito. pôr? Eu vou pôr eu faço um post no feed e vou colocar todas essas tuas dicas também, porque se Legal, alguém entrou depois e perdeu, e aí você me passa também, Rô, maravilha. Camilo Coutinho, vai, suas dicas também são muito, muito ricas aí, Sim, hein? Depois eu faço um post para todo tá bom. mundo. O que Ótimo. mais? Ah, Não, eu quero dicas de vídeo no YouTube, porque o que eu só fechando assim, aham, Instagram hoje no Brasil é uma das principais ferramentas, né, sim, onde as pessoas estão bastante, né, expondo muito seus conteúdos e tal.
Por exemplo, aqui no Vale do Silício não se usa Instagram, não se usa. As Sério? Que pessoas usam interessante. basicamente, não usa. As O que que pessoas pega usam aí? Facebook? basicamente LinkedIn, Tá. Twitter, Ah, é o muito, e Twitter mesmo. LinkedIn, e YouTube. Aham. YouTube, assim, é sem dúvida. E a gente fala muito, assim, para a área da saúde, que é o que você trouxe aqui, que eu acho que você ouviu na feira, né, no evento daqui da Califórnia de vídeo, assim, para a área da saúde, estar no Instagram é muito importante, essencial. Mas, primeiro de tudo, a gente fala, você tem que estar no Google. Aí você vai para o Instagram e o YouTube é do Google, então isso também facilita. Aí você, colocando um canal no YouTube, você consegue trazer, né, os seus conteúdos mais densos até. Mas tem uma coisa importante, né? Duas coisas. O médico tem que só ter o ponto de atenção com que ele pode, né, publicar, porque tem algumas restrições Tem umas aí, né, do regras, é. Conselho da Uhum. Medicina. Sim. E tentar pensar, que é o que você falou, né, de ajudar, pensar no paciente. O paciente não tem conhecimento técnico, então a linguagem ela tem que estar um pouco mais adequada para o seu público. Uhum. Mas com relação a dicas de vídeo, o que você tem que vocês ouviram lá? Olha, uma coisa que é muito, muito relevante, por exemplo, quando a gente fala de vídeo dentro do YouTube, é legenda. A legenda é uma Hum, coisa que tem uma relevância muito grande para entrega disso. Então, vídeos que são legendados ganham pontos na hora de, quando eu estou fazendo a busca, um vídeo que é legendado, por exemplo, ele vai ter mais entrega. Se eu tiver dois vídeos muito parecidos falando da mesma coisa, se um vídeo tem legenda, ele é entregue antes. Por quê? Porque ele atende melhor o público. Porque você fala com as pessoas em geral, que às vezes não está podendo ouvir aquilo, ou gente que é deficiente, então ele tem a legenda para garantir que você tem ali acesso ao conteúdo, e porque são informações escritas e o sistema entende isso melhor. Então, se você conseguir legendar o seu conteúdo, é muito bom, porque você alcança mais gente. Então, o sistema também entende isso, tá? Essa é uma opção que é muito válida. E pesquisar como que você vai falar, como você vai apresentar aquilo. Você buscar os trends dentro lá do Google para ver o que está pegando mais. Por exemplo, hoje é coronavírus, né? Hoje sim. tudo é coronavírus. Então, o que do seu segmento tem a ver com isso e como que você pode falar sobre esse assunto do momento, levando para a sua especialidade, né? Isso é Uhum. uma linha de raciocínio de aproveitar uma situação que é abrangente hoje e atual para você trazer para o seu lado, né? Se você é um pneumologista hoje, pô, o que você mais faz é isso, né? Agora, se é de uma outra área, Especialidade? por exemplo, eu Uhum. ouvi dizer que o número de casos de, como é que é o negócio lá do olho, que fica todo remelento, todo ruim, Sim. conjuntivite, que o número Aham. de casos de conjuntivite diminuiu exageradamente, porque as pessoas não estão mais em menos volume, né? Não estão mais pegando em tudo quanto é corrimão, ônibus, metrô e levando a mão no olho, porque como a gente faz isso, né? É muita coisa. Então, Muito, é. esse aí o médico pode pegar da especialidade dele e falar sobre isso, né? Por exemplo, estou trazendo uma ideia aqui, de novo brisada É. aqui no bate-pronto, mas é uma linha Sim, de sim. raciocínio. E para o YouTube, qual que é o app que você sugere para colocar legenda? Olha, Hum. dentro quem tem Apple, o próprio iMovie que vem dentro dele, de graça Ah, já, tá. você pode usar ele para colocar legenda. E eu acho que para quem usa o Windows tem eu acho que é o Videomaker, o Windows Videomaker, Movie Maker. Acho que é o Movie Maker do Windows. Eu não uso o Windows há muito tempo, eu não lembro agora para falar, mas eu acho que com ele você também consegue inserir de uma forma padrão, assim, né? E Tá. ainda não tem nenhum app muito bom que você consegue pegar todo o conteúdo dele, principalmente em português, e transformar em legenda. Tem alguns apps, Hum. quem conhecer aí pode colocar, mas em inglês você tem alguns que já funcionam incrivelmente com o reconhecimento de voz. Em português ainda tem alguns que patinam para fazer isso. Hum. Por exemplo, tem um que chama Clips, CLIPS, que eu usei hoje para fazer aquele story lá que você achou divertido com o Animoji. Eu Além amei. de poder fazer aquela palhaçada,
ele tem a opção de criar legenda automaticamente. Então, esse é para você fazer um story, para você fazer uma gravação assim mais rápida, ele te ajuda muito nisso, porque ele pega e cria a legenda, e aí ele vai captar de forma estranha, palavras que você falou que parecem outras, e aí você depois pode editar isso. Mas a Van falou aqui, ó, tem que transcrever manualmente. Ou transcreve, ou você pega quando é um volume muito grande, e depois reedita, e aí você vai né? lá corrigindo. Só que, sei lá, aí você escolhe o que é melhor, o que é menos pior, porque é sempre chato fazer legenda. Sempre chato. O Rô, me fala uma coisa, em relação à sua postura, tom de voz, a entonação, presença, para a gente não, que é que a gente fala muito de marca pessoal, né? Para você não criar um personagem. O que você sugere no momento de fazer a produção de um vídeo no YouTube ou de um vídeo um pouco mais longo no Instagram, em relação a essa coisa de postura, tom de voz, enfim? O que você orienta, por exemplo, seus clientes? Eu falo, a gente gosta de ser autêntico, né? E a melhor forma de ser autêntico é a gente ser a gente, porque não tem como copiar, né? Ó, peraí, ó, só para falar, a Van perguntou se tem clipes para Android, não sei, porque eu não sou Android Boy. O próprio YouTube queria legenda para os vídeos, mas não é confiável. Mas eu não sei, quem falou que isso foi o Léo. Ô, Léo, eu não sei se ele cria também em português. Em inglês eu sei que ele faz e faz muito bem, mas em português eu não sei. Mas vamos lá sobre postura. Doutora Lilian está falando, eu aprendi que é ser quem você é. Doutora Lilian foi nossa cliente querida, ela é dermato. Ela já então respondeu a pergunta, a gente pode ir para a próxima, então. Não, fala da tua experiência, ela já sabe, né? Porque quando a gente pensa em postura, isso e aquilo, eu acho que tecnicamente, a gente já falou muito sobre luz e áudio para a pessoa ser vista e ouvida. Um outro ponto é deixar o telefone, por exemplo, na altura dos seus olhos. Nem acima e nem abaixo. Nem uma coisa assim e nem assim. Né? Por quê? Porque a gente gosta de conversar com as pessoas olhando no olho. Né? Ninguém está nem acima de você nem abaixo de você. Tudo isso são detalhes que não é porque eu vejo e falo, olha, essa pessoa é arrogante porque a câmera está de baixo para cima. Não. Mas o nosso inconsciente capta mensagens, ou capta mensagens, não sei onde é que fica o acento nessa, de maneira que a gente nem percebe. Então, são detalhes que, por mais que a gente não saiba, a gente sente. Então, vale a pena ficar atento a isso. E aqui, se você está fazendo algo para trazer gente, por exemplo, para o seu consultório, para o seu negócio, eu sempre falo que o ideal é você ser você. Porque senão eu vou encontrar você depois e vou falar assim, mas eu esperava aquele cara lá que fala umas besteiras, que brinca com emoji, que é mais meninão e tal, pensa que é jovem e tal, entendeu? E não chegar aqui e ter uma coisa muito formal e nessa pegada. Então, o grande lance é ser você mesmo, porque aí não dá para ninguém conseguir te imitar, pelo menos não por muito tempo, porque você é você, né? E aí facilita a sua vida. Você não tem que ter personagem, não tem que ter nada desse tipo. E é o que a gente fala, e às vezes as pessoas se preocupam muito, né, eu vou falar mais calma, não vi. Não, se você é calma, você tem que de fato falar calma. Porque o que a gente fala é o seguinte, né? Principalmente para a área da saúde é isso, assim, se você está vendo, você já teve contato muito constante com esse médico, né, por vídeo, você chega no consultório dele, você pode se decepcionar. Super. Fala, caramba, esse cara que eu vi no vídeo não é o mesmo. Não foi esse cara que eu comprei. Não foi esse cara que eu comprei. E o que a gente fala assim, marca pessoal, e o vídeo é uma das expressões, né? Uma das formas de você expressar a sua marca pessoal. Se você não é autêntico, se você não é você verdadeiramente, e você constrói um personagem, um dia essa máscara cai, né? Você estava na nossa palestra, a gente fala isso. Não tem como, né? Então, isso é super importante. Você tem que ser você, sem ficar preocupada com, ai meu Deus, será que a minha fala tá boa ou não tá? O importante é o conteúdo, que é o que a gente fala, né? Claro, você tem que ter a preocupação dessas dicas que o Rodrigo está dando, né? Do olho, de você estar com a câmera bem fixada no teu olho. Tem uma outra coisa que a gente fala muito, Rô, também. Ó, a gente está com 2 minutos para acabar, hein? Só para saber. Então... Aí não, a gente pode parar e depois a gente começa de novo, mas só para você poder dar o break, salvar aí para garantir para ficar 24 horas. Mas ele já avisou você? Não me avisou. Eu só sei porque a gente começou pontualmente 6h30 e agora são 7h30. Vai cair, que o papo tá bom, mas vai cair. E acho que é para fechar, assim, os tiques, né? Porque às vezes, por exemplo, eu fico muito no cabelo, né? Eu fico às vezes assim,
que isso interfere? O que você dá de dica para a gente parar com os tiques ou do ou mexer aqui, ou mexer aqui? Fazendo. E aí você tem que ver o que é seu, que você não tem como parar. Por exemplo, eu mexo muito na barba, o bigode eu aparei e coço o nariz. Eu faço isso o tempo todo. Eu faço isso Também o tempo coço o todo. nariz. Então, assim, isso interfere no meu conteúdo? Se não interfere, continua fazendo. Olha lá, eu coçando o nariz. É isso. Agora, tem, por exemplo, tem aquele clássico dos professores na época disso. Agora ele me avisou, falta 30 segundos. Quer parar? Falta Então, 30 segundos. para, salva aí, a gente volta e continua. Pessoal, Então não sai de a casa, gente vai lá volta, pegar mas uma só, água, a gente já volta. a gente continua só para fazer um fechamento. Tem mais umas perguntas aqui. Cissa, eu vou pegar a tua pergunta. Já volto então, Valeu. tá? Até daqui a pouco.